Vamos abrir aí no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 3. Esta foi uma experiência relatada por Lucas quando escreveu o livro de Atos. Ele disse que queria fazer um relato das coisas que aconteceram durante os primeiros dias do nascimento da igreja, assim que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Então, isso faz parte dos relatos de Lucas sobre o nascimento da igreja. E diz assim, Pedro e João, capítulo 3, a partir do verso 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando junto com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantaram e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto pôs-se em pé e passou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de grande admiração, e se encheram de grande assombro, por tudo o que havia acontecido. Esta é a passagem que nós vamos utilizar nesta noite, para compartilhar com os irmãos, algumas experiências aqui que nós anotamos para partilhar com os irmãos. Este foi um acontecimento especial na vida daquele paralítico. Então, se nós pudéssemos anotar um tema aqui, seria um acontecimento especial na vida de um paralítico. Mas eu ampliaria, um acontecimento especial na sua vida. Poderá acontecer como aconteceu na vida daquele homem. Mas eu ampliaria um pouco mais. Um acontecimento especial poderá ser feito na sua vida hoje, aqui e agora. Porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos repetir? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Deus é o mesmo, a possibilidade dele agir nas nossas vidas é a mesma que ele tinha quando agiu no passado nas vidas daqueles que nos antecederam. Porque nosso Deus não é uma teoria. Nosso Deus não é uma estatística ou um dado histórico tão somente. A Bíblia diz que o nosso Deus é pessoa que nos fez a sua imagem e conforme a sua semelhança. A Bíblia diz que Deus nos amou de uma maneira tão profunda que nos deu seu Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se quede à margem do caminho, mas tenha o dom da vida, vida que procede de Deus. A Bíblia diz que quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, a Bíblia diz que Ele manda o seu Espírito Santo habitar em nós. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos a morada de Deus em espírito. A Bíblia diz que Deus está presente na nossa particularidade, na nossa singularidade, na nossa individualidade. Deus está presente na nossa história. Um dos nomes atribuídos a Jesus ao longo do Novo Testamento é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então a Bíblia diz que o Senhor se fez carne e habitou entre nós.
e vimos a sua glória, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Quer dizer que em Cristo nós temos a presença divina no meio de nós, e com o Espírito Santo nós temos a presença divina na intimidade de cada um de nós. Por isso que aquilo que ocorreu no passado é possível de acontecer hoje, por conta da presença do Deus vivo na história daqueles que abrem suas vidas para Ele. Por isso que no livro do Apocalipse disse Jesus: eis que eu estou à porta e faço o quê? E bato assim. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei na sua vida, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Então Jesus está dizendo que é possível uma relação particular e pessoal com ele, através do seu Espírito que habita em nós. Ele entrando na nossa história, ele quer partilhar da nossa mesa, quer partilhar da nossa intimidade, quer partilhar da nossa experiência. Ele quer ser Deus conosco. Então, o título hoje é um acontecimento que pode ser verdadeiramente experimentado por você no dia de hoje. Bom, vamos começar dizendo que Pedro e João estavam indo na direção do templo. E eles iam para o templo fazer o quê naquele dia, naquela hora? Que hora que eles estavam indo para o templo? Você lembra? Na hora nona. Qual que era a hora nona? O dia dos judeus se dividia da seguinte maneira: 6 horas da manhã começava o dia, 9 horas da manhã era o primeiro terço, meio-dia o segundo terço, 3 horas da tarde o terceiro terço e às 6 da tarde o último terço. Assim, o dia se dividia em 4 módulos. Às 9 da manhã era a hora terceira, ao meio-dia a hora sexta, e às 3 horas da tarde a hora nona. Portanto, Pedro e João que iam para o templo a hora nona, que hora que eles estavam indo para a adoração? Às 3 horas da tarde. Era um costume. Os judeus faziam isso regularmente. Era parte da experiência do judeu a oração na hora nona. Se ele pudesse fazer essa oração em qualquer lugar onde ele estivesse, ele faria. Mas eles tinham uma crença que se eles estivessem no templo, o templo era o lugar central de adoração na vida do judeu. Eles entendiam que se estivessem no templo, aquela oração que já era uma experiência profunda na vida deles, certamente que ainda seria uma oração mais significativa. E assim, eles podiam orar em qualquer lugar, mas eles decidiram orar no templo naquela ocasião. É mais ou menos como nós, você pode orar em qualquer lugar, mas quarta-feira temos um culto de oração, quando nós preferimos juntar todas as pessoas da nossa igreja, para que nós juntos façamos aquela oração da quarta-feira, no meio da semana. Separamos uma hora para estarmos na presença de Deus, orando pela igreja, orando pelas famílias, orando pelas nossas vidas, e muito provavelmente estaremos aqui fazendo o que Pedro e João fizeram lá. Por exemplo, na quarta-feira passada aconteceu um fato curioso e interessante aqui entre nós. Nós estávamos reunidos aqui na oração. Chegou um casal, não sei nem se ele está aqui. Você, não está não? Ah, não está aqui não, né? Chegou um casal. E o casal estava sentado ali, conversei com eles assim por alto, né? Como eu geralmente faço. Eles participaram normalmente, né? E depois tivemos a oração. E curiosamente eu estava junto com a moça lá, acho que é Rosângela o nome dela, estava lá sentado com ela e com as outras pessoas ali na oração. E ela começou a contar a experiência dela. Eu até falei assim: depois você quer contar essa experiência para toda a igreja, a fim de que eles possam também se alegrar com a sua experiência? Ela veio aqui na frente e contou. Mas ela estava dizendo que ela estava sentada lá na praia de Iracema, num determinada lanchonete. Ela estava atravessando a praia e ela ia orando. Ela disse que muitos anos atrás foi criada numa igreja, depois abandonou e já não era mais ligada a nenhuma igreja, mas tinha aquela experiência da fé. E ela ia andando e ia orando.
E chegou perto de uma lanchonete, ela entrou, sentou-se para tomar um lanche. Aí aproximou-se dela um rapaz, um jovem rapaz, e falou com ele: posso dar uma palavra com a senhora? Ela disse: pode. Então ele disse: olha, Deus me mandou falar com a senhora, que Ele tem uma mensagem para a senhora. E aí falou a mensagem para ela, sobre a vida espiritual dela, sobre o arrependimento, sobre a novidade de vida. E quando ele terminou, a mãe dele chegou e falou: vamos embora, meu filho. E aquele menino se levantou, saiu e foi embora. Ela não sabe nada dele, não sabe nada da vida dele. Ele não disse o nome dele, não disse nada. Mas ele disse coisas da vida dela que ela disse: não tinha possibilidade dele dizer aquilo sem ele me conhecer. Só pode ser uma coisa de Deus mesmo no coração daquele moço para ele me falar. E tudo que ele me falou era verdade. Uma das coisas que ele me disse, que eu devia procurar uma igreja para me reconciliar. E ele nem sabia que eu era desviado de igreja nem nada, mas eu entendi aquilo. Aí fui para casa e fui procurar na internet uma igreja para eu procurar e para eu me apresentar. E ela disse que olhou várias igrejas, mas caiu nessa igreja aqui. Caiu nessa igreja aqui e disse assim: quarta-feira, viu que tinha culto aqui na quarta-feira, disse: eu vou lá. E veio aqui, sentou-se naquele banco ali, participou do culto. E no final ela veio aqui na frente, e quando a gente estava orando, ela chorou, e ela disse que estar aqui naquele dia era a resposta de Deus para a vida dela. Então, é como Deus fala com as pessoas. Às vezes nós não percebemos, mas Deus envia um anjo que senta ao nosso lado e vai dizer como Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, reconcilia-te com Deus. E foi o que ela fez, veio aqui e orou conosco. Não sei se ela vai voltar ou não vai voltar, mas o fato é que naquele dia ela veio aqui, trazida por Deus, e foi alvo das nossas orações, e foi alvo da nossa atenção e do nosso cuidado. Assim é a maneira como a Igreja de Cristo, abrindo as suas portas, recebe aqueles que muitas vezes estão paralisados na sua vida. É como ela dizia, ela estava como que paralítica na sua vida, paralisada na sua vida. Nada dava certo, nada encaixava, nada funcionava. Então ela estava tão paralítica quanto esse homem aqui. E interessante que Deus olhou para ela e teve compaixão e misericórdia dela, e a trouxe para estar numa reunião de oração, para relacionar-se com o Senhor, para abrir o seu coração e para entregar-se ao Senhor num ato de adoração. Então, meus irmãos, isto é o que o nosso texto está mostrando, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fala com as pessoas ainda hoje, de modo a convencê-las do pecado, do juízo e da justiça. Ele fala com as pessoas de modo a resgatá-las dos seus descaminhos e encaminhá-las nos caminhos da sua vontade. Ele traz estas pessoas ao aconchego do seu coração e diz para elas: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele faz isso por ato de amor, de misericórdia e de compaixão. Então, o costume de orar regularmente é porque a oração é algo especial e importante na vida dos crentes. Pedro e João poderiam sentir-se muito acima do nível de qualquer um de nós, não é verdade? Tinham estado com Jesus, tinham caminhado com Jesus, eram apóstolos de Jesus, então podiam estar muito satisfeitos com a sua vida espiritual, né? Não precisavam nem mais gastar tempo de oração, nem de estudo bíblico, nem de comunhão de igreja, porque já estavam muito acima, era assim? Não. Eles entendiam que eles tinham como parte da sua própria missão construir o corpo de Cristo, construir a igreja do Senhor, edificar a vida dos salvos e dar a eles um conforto, um apoio, especialmente no meio daquela perseguição que existia no tempo em que eles viveram.
O Império Romano havia dominado a região e a religião constituída passava por uma série de dificuldades. E eles então viviam ali, representando vivamente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e trazendo para dentro daquela realidade o poder de Deus. Tanto que Paulo também diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então esse Evangelho vivo que eles experimentaram lá, e é esse Evangelho vivo que tocou o coração daquela moça naquela tarde e a trouxe aqui naquela noite. É este Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que bate à porta do nosso coração e deseja encontrar um espaço para acontecer em nossa experiência particular, para trazer até nós uma reflexão da presença de Deus na nossa particularidade, na nossa singularidade. A oração, olha o que eu vou dizer para você: a oração é preciosa, mas ela é mais preciosa ainda quando ela se preocupa com o corpo de Cristo. Porque hoje nós vivemos uma particularidade muito interessante. Hoje vocês vão perceber que tudo tem uma característica de instantaneidade. Tudo é meio que instantâneo, não é? Café instantâneo, leite instantâneo, roupa instantânea, coisa instantânea, tudo é instantâneo. Macarrão instantâneo, tudo é instantâneo. Mas não é só isso não. As coisas também são descartáveis. Eu preciso usar e jogar fora, usar e jogar fora, usar e jogar fora. É instantâneo e é descartável. Mas outra característica é individualista. Cada qual pretende resolver o seu problema. Cada qual pretende resolver a sua dificuldade, a sua problemática. É como se a igreja, o mundo, fosse um grande supermercado. Cada um vai lá, tira o que lhe interessa, bota no seu carrinho, paga a conta e se dá por satisfeito. As pessoas não têm mais aquela solidariedade, não se importam com o outro, não sentem profundo amor e compaixão à pessoa ao seu lado. E isso é uma característica da atualidade. Nós de fato vamos nos relacionando superficialmente e cada vez mais nos distanciamos das relações pessoais e nos relacionamos através de mecanismos de inteligência artificial. E cada vez mais isso vai se estendendo, de modo que nós vamos perdendo aquela compaixão individual, aquela relação afetuosa, amorosa, que caracterizava a vida em tempos mais passados. As amizades eram construídas, a gente sentava com os amigos em alguns lugares e conversava sobre a vida, compartilhava aquilo que a gente faz hoje através da inteligência artificial. Aquilo que a gente hoje compartilha, que às vezes pode ser até uma fake news que a gente recebe e transmite, e a vida fica sendo um embolado de comunicação sem o afeto pessoal marcado na intimidade do nosso coração. Então, a oração, ela é mais importante quando ela nos aproxima, quando ela nos faz participantes de um corpo, participantes de uma família espiritual. Quando Jesus disse há mais de 2000 anos atrás: Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino sobre nós e nos congregue numa família e nos faça irmãos verdadeiramente. O Pai é uma relação vertical, o nosso é uma relação horizontal. Então Ele quer que nós sejamos irmãos provenientes desta mesma origem. E esta oração, esse sentimento de dependência de Deus, esse cuidado com a relação espiritual, vai nos aproximando, vai nos fazendo mais íntimos, vai nos fazendo mais preocupados com a experiência ou a necessidade do outro. Tanto que o homem é sentado na beira do templo, na porta chamada Formosa, mas contrastando com uma vida miserável e triste que ali estava há tempos, sendo carregado por alguém colocado ali para viver de uma esmola, pedindo uma esmola aos que entravam. Ou seja, eu quero depender dessa caridade humana, dessa compaixão humana, desse sentimento humano. Pensa bem, na porta Formosa, uma vida triste, abatida, quebrada.
Mas por aquela porta formosa também naquele dia, por acaso, estava passando Pedro e João. Eram 2 discípulos especiais de Jesus. Quando eles vão passando, eles olham para aquele homem, e aquele homem olha para eles. O que o homem queria deles? O homem queria deles um favor, queria deles uma esmola, queria deles alguma coisa que lhe permitisse viver mais um dia, queria deles alguma coisa que lhe permitisse passar mais um momento da sua vida sofrida. Ele não pensava em transformar a sua vida sofrida, ele pensava apenas em alimentar mais um dia com a esmola, a vida sofrida que certamente continuaria no dia seguinte, de quem ele ganharia uma outra esmola para viver no outro dia, de quem ele ganharia uma outra esmola para... E assim a sua vida se arrastaria, sem qualquer transformação, sem qualquer mudança, numa mesmice incrível, onde predominava a dor, a tristeza, a frustração e a sensação de abandono e solidão, dependendo muito da caridade humana. Mas naquele dia foi diferente. Aquele dia o Senhor Deus, usando a vida do Pedro e do João, parando na frente daquele homem, disse assim: olha, nós não temos o que você espera receber de nós, porque o que você espera receber de nós é mínimo. O que você espera receber de nós é algo que vai somente perpetuar o seu problema. Nós temos algo diferente para você. Nós temos algo extraordinário, que não se mede pelo ouro, nem se mede pela prata. Não é algo material. Nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te desta paralisia e caminha, e anda, e vai em frente, porque o que nós temos a lhe oferecer pode mudar radicalmente os rumos da sua vida. Isso que eles falaram. E eles não falaram, nós somos poderosos. Eles não falaram, nós temos a fórmula. Nós somos os que vão dizer a você o caminho. Não, eles disseram, em nome de Jesus. Quando nós pregamos o Evangelho de Jesus e o pregamos na sua inteireza, na sua sinceridade, na sua verdade, ele opera na vida das pessoas uma profunda transformação. Porque não é uma religião, não é algo que eu administro ou que eu domino, é algo que procede do coração de Deus e por um ato de misericórdia alcança o paralítico e opera na vida dele uma transformação. O Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de transformação, de mudança de realidade, de alteração de rumos. É o nascer de uma nova esperança. É o nascer de uma nova possibilidade. Ali estava então aquele homem diante de Pedro e de João. Mas eles não só falaram em nome de Jesus Cristo levanta. A Bíblia diz que eles o pegaram pela mão. Eles o pegaram pela mão e o puseram de pé. Meus irmãos, essa é tarefa da igreja, que representa João, que representa Paulo, que representa A, B ou C de apóstolo e de discípulo. Esse trabalho da igreja que ajuda a pregar o Evangelho, a pregar o nome de Jesus e a pegar na mão da pessoa e levantar a pessoa e ajudá-la a caminhar e dizer: eis que se fazem novas todas as coisas, porque as coisas velhas já passaram e em Cristo você é uma nova criação. Uma nova criatura. Então isso é que aqueles nossos amigos do passado fizeram. Eles estavam acostumados a orar e por isso mesmo que eles faziam isso com regularidade. A igreja tem se distanciado muito da oração, tem se distanciado muito desse recurso espiritual. E por isso mesmo, talvez ela possa ter hoje até ouro e prata, mas às vezes falta aquele poder em nome de Jesus, levanta e anda. Porque talvez esteja faltando o combustível fundamental,
que é essa vida de oração, de dependência de Deus, de dependência do Espírito Santo, de liberar poder espiritual na vida da gente mediante a confissão dos nossos pecados, do arrependimento, da transformação da nossa vida espiritual, na consagração da nossa vida no altar de Deus. Fazendo isso, nós vamos nos qualificando para refletir neste lugar a presença de Deus de maneira marcante, de maneira intensa, de maneira forte, de maneira perceptível, de maneira a que os paralíticos da vida encontrem uma forma de andar, os paralisados da vida. Pense agora, quantas pessoas vão dizer, tudo que eu faço dá errado, nada do que eu faço dá certo, nenhum relacionamento meu engrena, quando eu começo já termina. Quantas pessoas vivem esta paralisia na sua construção de uma família, de um projeto de vida, de um projeto profissional? Quantas pessoas sentem que estão paralisadas, como se a vida estivesse lhes negando alguma coisa que elas não conseguem. Então, meus irmãos, chega um momento que a gente tem que parar e pensar assim, não é uma questão de ouro nem de prata, é uma questão de evocar o nome de Jesus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, e me dá a bênção de uma nova oportunidade, um novo começo. E sentir no coração vibrar do Espírito, sentir no coração vibrar da vida espiritual, que vai para muito além da prática puramente religiosa. É importante essa compreensão. E aqueles homens disseram para aquele homem, você está paralisado. Às vezes a igreja pode ficar paralisada, a família está paralisada, está emperrada, não anda. Os projetos não andam, as histórias não evoluem, as coisas não acontecem. Precisamos destravar essa pauta espiritual e pedir ao Senhor, Senhor, destranca essas tranqueiras, abre essas portas, Senhor, libera o teu poder, em nome de Jesus, para a gente levantar e andar. É importante, meus irmãos, que a gente olhe para essa projeção daqui bíblica e não pense que isso é uma coisa só para o passado. É o mesmo Deus que está aqui olhando para nós hoje, que está querendo nos ajudar numa transformação espiritual profunda, que está querendo nos ajudar a experimentar bênçãos poderosas do seu reino. Nossa igreja é um sinal do reino de Deus. O reino de Deus tem de se manifestar entre nós verdadeiramente, e nós temos que senti-lo em nós, entendê-lo no meio de nós, vivenciá-lo de tal maneira que as pessoas que entrarem aqui sintam a presença de Deus de maneira cada vez mais marcante, mesmo que a gente não fale nada, mas no ar está a glória de Deus transitando no meio de nós. Eu sempre oro, Senhor, dá uma unção especial para esse lugar. Por que eu digo isso? Porque quando Deus envolve a vida da sua igreja na sua glória, ela enche a casa, ela transborda, e o nosso coração se alimenta de uma espiritualidade que não tem paralelo no mundo material, no mundo aí fora, porque é exclusiva da graça de Deus, é algo particular de Deus, é algo singular de Deus, e que Ele revela ao nosso coração, por amor, por misericórdia, por compaixão. Então aquele homem queria só uma esmola. Que pena que na vida às vezes nós estamos contentando em viver de esmolas espirituais, de migalhas espirituais, quando às vezes podemos ter ao nosso dispor uma mesa do Senhor. Eu cearei com você e você ceará comigo. Às vezes nós podemos olhar para um texto desse e pensar, isso foi importante no passado, mas hoje não acontece mais. Acontece, meu irmão. Deus tem um milagre para a sua vida, para a minha vida. E milagre não é somente estas questões como apresentada nesse paralítico, mas milagre é aquilo que transforma a nossa vida, transforma a nossa mente, transforma a nossa maneira de pensar, faz da gente
que tem pensamento às vezes frustrante e derrotado, numa pessoa que pensa o pensamento da possibilidade, o pensamento de se levantar. E quando Pedro e João levantam aquele homem, sabe para onde que ele quer ir? Ele quer ir para o templo, ele quer louvar a Deus, ele quer saltar, ele quer glorificar, ele quer honrar a Deus, ele vai para o templo. E ele vira um testemunho para as pessoas que viam todo dia ele sentado lá na porta pedindo esmola. Agora ele está lá dentro louvando, engrandecendo, e as pessoas ficavam admiradas. É importante que a vida da gente possa transmitir alguma alegria especial, algum louvor especial, que as pessoas sintam que em nós existe algo especial, particular e bom de estar perto, porque sente a presença de Deus. A presença de Deus na igreja, na comunhão dos crentes, na comunhão das famílias, na comunhão dos irmãos. É importante isso, porque isso é que vai virar testemunho do Evangelho de Cristo. E interessante que aquele Pedro e João estavam indo para o templo. Interessante que eles estavam indo para o templo, e aquele homem estava lá na porta do templo. Parece que o contexto do templo ali foi muito importante para aquela experiência espiritual. O lugar onde nós frequentamos é muito importante. O lugar onde nós convivemos, o lugar onde nós nos assentamos, os amigos com quem nós conversamos, as nossas amizades, as nossas relações, os caminhos pelos quais nós transitamos, eles são muito importantes e eles devem convergir para os lugares onde Deus está derramando suas bênçãos, para os lugares onde Deus está falando, para os lugares onde Deus está presente, para os lugares onde o Evangelho é pregado, para os lugares onde a palavra é pregada, para os lugares onde as orações são feitas, porque a possibilidade da gente encontrar o caminho de Deus é muito maior do que se estivermos assentados distantes dos caminhos do Senhor ou longe das possibilidades do Senhor. Então, se tivermos que escolher, vamos escolher estar assentado junto ao ribeiro das águas. E a Bíblia diz que o homem fiel é aquele que está plantado junto aos ribeiros das águas, cujas folhas não caem, frutifica na estação própria, e tudo quanto faz prospera, porque se alimenta da água da vida. Não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Então, o que eu quero sugerir? Que onde era o lugar que Pedro e João iam? No templo. Fazer o que? Orar, interceder. E quando eles estavam lá, tinham a oportunidade de exercer misericórdia e compaixão por um outro paralisado, que precisava da sua oração, que precisava da sua espiritualidade, que precisava do seu amor, da sua compaixão, e que receberam. Então você aqui pode ser instrumento de Deus para abençoar muitas vidas. Quando você vem aqui e ora conosco, você está criando um ambiente que pode abençoar muitas vidas. Sua oração pode ser uma declaração: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus. Eu levo você daqui até a presença de Deus e te coloco lá. Isso você só pode fazer pela oração, e se você fizer isso, com certeza vitórias grandes vão acontecer. Mas a gente precisa acreditar que isso é verdadeiro, que Deus está presente nesse projeto e nesse processo, e nós nos colocamos de joelhos aqui, batalhamos, oramos, e vamos ver a graça de Deus se manifestar. A igreja então é como um cenário espiritual, um cenário onde a graça de Deus há de se revelar e há de falar aos corações. Concordo com isso, meus irmãos? Agora, uma coisa importante. Um médico certa vez disse uma coisa que eu achei curiosa. Ele diz assim: eu coloco na ferida as bandagens, ou seja, os curativos, mas quem fecha a ferida e cura é Deus. Então tem coisas que nós precisamos fazer, porque dependem de nós.
mas tem coisas que só Deus pode fazer, porque depende exclusivamente dele. Este é o milagre, quando ele faz o que depende exclusivamente dele, e a nossa ação humana é espiritualmente, em oração, em consagração de vida, fazer o que nos compete fazer. Somando o que nós fazemos, com a bênção de Deus, surge o milagre como aconteceu ali. É preciso ter olhos para enxergar, ter olhos para ver. O que aconteceu lá na Porta Formosa é o que pode acontecer na vida de cada um de nós. Quando Deus for tão verdadeiro na nossa experiência, quando a nossa comunhão com Ele for tão clara, tão transparente, que não haja nenhuma dúvida da ação dEle no nosso caminhar, então nos sentiremos seguros nas suas mãos. E Ele para nós será muito mais do que uma simples declaração de fé. Ele será um companheiro de jornada. Ele será aquele amigo que vai nos ouvir quando nós dissermos para Ele: Senhor, nada está dando certo na minha vida. Aí Ele diz: pois em meu nome, pelo amor que eu lhe tenho, levanta-te e anda. Ele nos segura pela sua mão. Às vezes Ele vai usar a mão de um irmão, às vezes vai usar a mão de uma irmã para estender para aquela pessoa, mas não é a mão do irmão nem da irmã, é a mão de Deus. Ele só está usando a sua mão, a mão de A, a mão de B. Ele está usando a oração de A, a oração de B, mas de fato Ele é que está com os ouvidos atentos ao clamor e às necessidades de cada um de nós. Meus irmãos, eu convido os irmãos para nós transformarmos cada vez mais esta igreja aqui num lugar de bênção, num lugar espiritual, num lugar de oração, num lugar de consagração, porque as pessoas que chegarem aqui, é importante que cada vez mais elas sintam o prazer de estar aqui, o desejo de estar aqui, porque elas têm que sentir que aqui vão acontecendo coisas que marcam seus corações. A sociedade contemporânea quer viver muito das experiências que ela consegue ter, não apenas da intelectualidade da fé, mas da relação de intimidade com Deus, que fala e a gente espiritualmente ouve. Numa quarta-feira aqui, tinha uma irmã que estava aqui conosco, e quando nós estávamos cantando, louvando aqui, ela disse assim: poxa, eu estou sentindo um perfume tão suave, tão agradável aqui. Parecia uma coisa que ninguém estava sentindo, mas ela disse que estava sentindo um perfume suave e agradável. Uma coisa interessante, né? Não é uma coisa interessante? E eu vou dizer que não? Respeito profundamente. E para ser sincero, eu gostaria de sentir esse perfume um dia. Se eu sentir, eu vou dizer para os irmãos: senti aquele perfume. Se eu não sentir, não vou dizer. Mas uma coisa eu sei: Deus tem respondido muitas orações nesse lugar. Isso aí eu não tenho vergonha de dizer, nem medo de dizer, porque eu tenho visto acontecer. Muitos testemunhos, muitas experiências. Então, aquilo que aconteceu na Porta Formosa, pode acontecer nesta formosa porta, ao passarmos por ali, ao entrarmos aqui, que aqui seja de fato, incontestavelmente, casa de Deus, reunião da família de Deus, povo de Deus. Amém, meus irmãos? Pois vamos orar ao Senhor então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, colocamos diante do Senhor os nossos corações, colocamos diante do Senhor a nossa igreja, os nossos irmãos e irmãs, e nós queremos pedir ao Senhor de todo o coração que estas experiências espirituais sejam verdadeiras e profundas em nossas próprias vidas, para que nós não apenas te conheçamos de ouvir falar, mas que nós possamos te conhecer por termos uma experiência pessoal e profunda com o Senhor. Ó Deus, fala conosco na intimidade dos nossos corações. Revela-te a nós, ó Deus. E se estivermos paralisados em qualquer área da nossa vida, se estivermos paralisados em qualquer projeto, em qualquer coisa, que estejamos sendo amarrados ou impedidos de caminhar por alguma circunstância, até mesmo por uma visão negativa de nós mesmos, ó Deus, queremos pedir que o Senhor quebrante isso em nome de Jesus. Que o Senhor abra, Senhor, uma porta oportuna aos nossos corações, aos nossos olhos.
Que o Senhor nos revista do teu poder e da tua graça. Que o Senhor nos dê a capacidade de enfrentar e vencer pelo nome de Jesus. Ó Deus, derrama sobre a tua igreja bênçãos grandiosas, sobre as nossas vidas individuais e familiares, de tal maneira, Senhor, que nós possamos alegrarmos-nos na tua presença e possamos, ainda que tenhamos que andar por vales difíceis, mas que possamos voltar com alegria, celebrando, Senhor, as vitórias, celebrando as bênçãos recebidas, celebrando os milagres realizados pelo Senhor nas nossas vidas em especial. Ó Deus bendito, abençoa a vida da Igreja Batista Alvorada. Cuida de cada membro desta congregação, cuida de cada família representada. E, ó Deus, te pedimos que o Senhor traga para o nosso meio aquelas pessoas que hão de somar conosco, formando este grande batalhão, batalhão da fé, da confiança. Ó Deus bendito, esta é a oração do teu povo, esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.